Boa tarde, amigos, donos da bola, RS entrando no ar nesta segunda-feira com muitas informações, temos muitos assuntos e é claro que temos enquete interativa convidando você para participar conosco na nossa live do YouTube. Vamos colocar no ar? Vamos lá? Que beleza! Você está satisfeito com o desempenho do Grêmio? Sim. Joga o suficiente para subir? Não. Mas já serve para o acesso? Não. Assim não vai subir. E a gente começa debatendo este Bahia 0, Grêmio 0 e eu chamo o CCD. César, a sua primeira análise. Meneghetti, primeiro exercício que eu faço aqui é para não ser irônico. Eu não quero ser irônico. Porque às vezes é preciso ser irônico com as relações do Grêmio, mas eu não quero ser irônico. Pelo contrário, eu quero tentar ser pragmático aqui. O Grêmio não joga rigorosamente nada. O Grêmio ontem participou de uma partida em que foi coadjuvante, em que esperou o Bahia, em que apresentou defeitos físicos mais uma vez, tomadas de decisão, falta de conexão entre os setores do campo. Uma partida terrível do Grêmio. Mas, e aí vem o pragmatismo, o Grêmio empatou com o Bahia, que é postulante à vaga, assim como o Grêmio. Sai praticamente de todos os adversários diretos, com jogos fora de casa, perdendo apenas para o Cruzeiro, que é mais time que o Grêmio. E eu preciso ser pragmático nessa hora. O Grêmio vai aos trancos e barrancos subir. Eu acho que o Grêmio já subiu, inclusive, mas precisa aprender muito com o que fez de 2020 para cá. Não pode perder essa indignação. Eu vou criticar uma opinião do João Batista Filho antes de ele dar a opinião no programa. É a primeira vez que isso vai acontecer no programa. Antes de tu dar a tua opinião, já vou criticar ela agora. Muito obrigado. A ideia é aquela do JB de que não importa, é um jogo a menos, 3 pontos a mais ou 1 ponto a mais, está chegando, não importa o que jogue. Uma coisa que todo mundo tem que entender, e o César não pode abrir mão dessa indignação dele, mesmo que o Grêmio esteja numa situação razoavelmente confortável na tabela. O César não pode abrir mão dessa indignação dele, porque nós não estamos falando aqui de beleza plástica. Eu tenho certeza que o torcedor do Grêmio não quer um Grêmio jogando bonito porque é legal ver jogos bonitos de futebol e ver o Grêmio jogando bem. Não é por isso. O torcedor do Grêmio quer um Grêmio jogando melhor para que o Grêmio suba com naturalidade e dignidade. O Grêmio jogando o que está jogando, se submetendo a adversários, comemorando o ponto fora que o adversário está botando bola na trave aos 45 minutos do segundo tempo, o Grêmio vai subir? Vai! O Grêmio vai subir, porque dos muito fracos o Grêmio vai ganhar. Tem 2 agora em casa que o Grêmio vai ganhar. O problema é, o Grêmio precisa subir com naturalidade, e não está sendo natural. Está sendo um parto a cada jogo. Está sendo um parto a cada jogo. É isso que eu tenho certeza incomoda a torcida do Grêmio. JB. Meneghetti, o Baldasso ele não tem razão, porque ele mesmo deu um discurso, e, aliás, não vai ser a primeira vez que ele vai se contradizer nessa bancada. A novidade seria o dia que ele não tiver uma opinião contraditória aqui, porque logo que começou a Série B, ele fez um discurso muito, muito lúcido, dizendo: CCD, esse é o ano do alívio. É um ano do sofrimento, não tem glória, é só, olha, alívio. Chega no final e tu diz assim: deu, passou, acabou, vamos pensar no próximo ano. Tu fica rezando para olha a cara de alívio do jogo, olha a cara de alívio do César se vai dizer a situação de ontem. Olha a cara de alívio do César. O César encolheu 7 centímetros de janeiro até agora, de tanto alívio que está o César. O alívio, tu mesmo falaste, era no final do ano. Esse ano é de dor, é de sofrimento, é de jogar mal, é de bola na trave, é do Chapecó salvando, do Jeromel sendo o único cara de linha que joga bem, é de um time que não tem, o Bitelo sumiu, é de um time que o Elias de novo não foi bem, que a bola não chega lá no Diego Souza, que os 2 laterais são suficientes. Esse vai ser o ano do Grêmio. Só que, Baldasso, o que tu falou mesmo? Vai subir? Me serve, assino agora. Ribeiro Neto, eu quero escutar Francisco Ribeiro Neto, vamos ver. Eu meio que vou concordar um pouco com o Baldasso, tá? E acho assim que todos estão mais ou menos no mesmo caminho, né? De que subir é o mais importante também. Esse é o pragmatismo. Não, o JB não está nesse caminho, o JB está conformado com o Grêmio. Está tudo ótimo para o JB. Mas assim, não falei isso. O que eu vou dizer para vocês, eu ouso dizer que ele é mais impactante. E é ruim. E talvez seja o motivo de toda a indignação da torcida do Grêmio. Impacte, então. O Grêmio perdeu a indignação e perdeu a noção de grandiosidade da sua camiseta. Isso é muito forte.
E vou explicar por quê rapidamente, se vocês me deixarem. O Grêmio, tudo bem, eu sei, todo mundo sabe, que ganhar a Série B não é relevante. Ninguém quer ganhar a Série B, né? Aquela história e tal. Mas vocês já imaginaram o poder que tem a camiseta do Grêmio, o tamanho que tem a camiseta do Grêmio, e tu entrar numa competição para não ganhar? Sim, porque a grandeza do Grêmio tinha que estar olhando a diferença para o primeiro colocado, que hoje é de 12 pontos. Isso é uma vergonha, 12 pontos. Isso é uma vergonha. A grandeza do Grêmio impõe isto. O Grêmio perdeu a dignidade do tamanho da sua relevância. E te digo, Ribeiro, e te digo outra coisa, Ribeiro. O que o JB está fazendo é sublinhar tudo que tem sido dito no vestiário do Grêmio pós-jogo desde setembro do ano passado. Não. Porque o JB está sublinhando a ideia do vestiário do Grêmio de que está tudo sendo conduzido com normalidade. Não, eu não falei tá tudo isso. bem, o Grêmio está andando. Cara, qualquer... Eu sou colorado, velho. E eu estou dando um discurso de indignação com o que o Grêmio está fazendo. O cara no vestiário do Grêmio trata as coisas como normais. Elas não estão normais, cara. Eu notei, tu és colorado e tu tá ouvindo de certas coletivas do Inter ou as declarações que eu dou do Inter. Porque assim, ó, eu insisto aqui, e aí eu sei que tá aqui do Denis, do Roger e tal, mas olha só, o problema é que tem um discurso, o do Roger como está tudo bem, e o Denis ontem foi o cara mais sincero e transparente. É uma várzea, o jogo é ruim, mas todo jogo da Série B. Mas ele disse que o Grêmio poderia ter ganhado. Todo jogo da Série B. Não é. Vê o Cruzeiro jogar pra tu ver. É ruim, não. Todo jogo é ruim. Todo jogo é ruim. Não é. Eu já vi bons jogos. O Ribeiro erra grotescamente. O Ribeiro erra grotescamente quando ele diz assim: o Grêmio está apequenando a sua camisa. Não. Ninguém está pequenando o Grêmio. Não, claro que não está pequenando. Já pequenou. Já pequenou. Não vem pejorativamente. Nem eu, nem Romildo, nem Denis, nem Roger. A única diferença nossa é que nós já entendemos o seguinte: meu amigo, com esse time não vai dar para jogar mais e melhor. Ou joga decentemente e pensa no ano que vem, ou não tem o que fazer. Existe uma máxima que está sendo dita que a gente não pode levar como verdade. Nós temos que parar com essa história de achar essa competição é diferente e nós estamos jogando mal porque nós estamos nessa competição. Nós estamos jogando mal porque o time não joga nada. Mas foi o que porque eu disse. Não foi o que tu disse. Não, foi o que eu disse. Foi o que tu disse é o seguinte: essa competição é assim, que é o que o Denis Abrão está tentando vender. Mas o que eu disse? Grêmio Com esse time não vai jogar bem. Não, o Grêmio só está jogando mal porque trabalha mal. O Grêmio não está jogando mal porque está na Série B. Porque se o Grêmio tivesse um bom time, se o Roger tivesse acertado o time, se tivessem feito contratações minimamente acertadas, o Grêmio estaria na primeira divisão. Não dá mais. Mas não é dar mais, é que a máxima, JB, a máxima é essa. É que tu e o Meneghetti vivem de passado. Vocês ficam passado, insistentemente enchendo o saco. Exatamente. Por isso, tu viu o Janderson Vocês ficam insistentemente lembrando: ai, a direção não contratou bem. Ai, tinha que Mas ter isso mandado não é embora. passado. Pô, que coisa chata, Não, velho. cara, Tem que lembrar não tem mais o que fazer. tem que lembrar, Esse é o time. meu Ou querido, joga mal e sobe, querido, ou vocês vão ficar meu até querido, novembro me enchendo o saco aqui. Tem que lembrar isso a cada 10 segundos que o Grêmio está entrando no processo de contratações de novo, JB. Tem que lembrar isso de novo. Ontem o Denis Abrão disse ontem que o Grêmio não pode mais errar, sendo que só errou até agora no processo de contratações. Eu respeito as opiniões divergentes aqui, respeito a posição do JB, e eu vou colocar uma opinião que não é para criticar o JB, e sim a opinião dele. Eu acho que a opinião dele, ela faz mal para o Grêmio. Se o Grêmio acreditar naquilo que o JB está dizendo, e me parece que sim, eu acho que faz mal para o ambiente. E, aliás, eu queria dizer e reproduzir, eu vou reproduzir aqui meu comentário hoje do Atualidades, primeira edição com o Benfica, na Rádio Bandeirantes, às 11h30 da manhã. Das 11 ao meio-dia, o Benfica comanda o AE1, Atualidades Esportivas, em sua primeira edição. Que a primeira coisa que a comunicação do Grêmio tem que fazer é dizer para o Denis Abrão e para o Roger Machado que os jogos são transmitidos por televisão. Não é mais como nos anos 70, que a gente só tinha a imagem dos jogos, os melhores momentos, futebol compacto, na segunda-feira ao meio-dia. Não é mais assim que funciona. Os jogos passam para quem quiser ver. E é lamentável que o Denis tente vender uma imagem de um jogo que não reproduz a verdade. E o Roger está embarcando neste mesmo discurso. O time do Grêmio, mais uma vez, não jogou absolutamente nada. No segundo tempo foi encurralado pelo Bahia. É mentirosa a tese que o Grêmio empilhou
chances de gol. É mentirosa a tese de que o Bahia chegou no gol do Grêmio em apenas uma oportunidade. Isto não é a verdade. Tanto é que o Gabriel Grando foi o melhor jogador da equipe gremista mais uma vez. Ele vinha falhando, em outros momentos acabou salvando o Grêmio e agora se repetiu. Parece que ele está se recuperando. E o Grêmio, pelo jeito, vai precisar do seu goleiro, porque desta vez, além do sistema de armação, o sistema defensivo do Grêmio faliu. E o Bahia só não alcançou a vitória por um detalhe e pela ótima atuação do seu goleiro. Ô, Tiger, vamos colocar aí os personagens do Grêmio para se manifestar. Boa tarde, Tiger. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola e exatamente colocando à prova as versões dadas pelo Roger Machado e também pelo Denis Abraão, depois da partida do empate na Fonte Nova pelo placar de 0-0. O Roger e o Denis Abraão, eles viram um jogo um pouco diferente do que nós da edição aqui vimos e a gente contrapôs. Que jogo que eles viram? Vamos conferir. Quantas chances de gol teve o Bahia durante os 90 minutos? Muito poucas. O goleiro do Bahia não fez uma defesa. Até que ponto, Roger, o desempenho do ataque está te preocupando? O do Grêmio fez uma, né? E a bola na trave. Não me preocupa, porque no outro jogo, por exemplo, nós criamos muito. No finalzinho foi a torcida que empurrou. Aquela jogadinha, no final, aquilo ali é torcida. Ficaram excessivamente preocupados porque no evento de hoje, jogando um jogo fora de casa contra um time qualificado que está disputando as mesmas questões que a gente, já não imagina um jogo com uma desoportunidade. Não me preocupa até esse momento. É feio pro Roger Machado depor contra ele, tentar mentir e dizer que o Bahia, que o goleiro Gabriel Grando fez uma única defesa. Nós mostramos duas e outras duas chances de gol, uma na trave e tem a cabeçada do Rodallega no primeiro tempo, que a gente pode fazer vista grossa, mas o Gabriel Grando foi protagonista em dois momentos chaves da partida no segundo tempo. Vale o menos pro Denis Abraão. Quantas chances o Bahia teve? 3 no mínimo, uma na trave e 2 defesas do goleiro. 3! Quantas o Grêmio teve? Quantas chances de gol? Primeiro tempo, uma bola que não é nem chance de gol, que o Elias saiu com bola e tudo pela linha de fundo e paramos por aí, César. O que me incomoda nisso é a leitura. Futebol, rapidamente, futebol é físico, futebol é emocional, futebol é tático, futebol é técnico. O Grêmio está bem fisicamente? Não. O Grêmio tem jogadores fora de forma, muitos jogadores fora de forma. O Campaz ontem aos 40 do primeiro largou, não conseguiu mais. O lateral direito, visivelmente, está fora de forma. O Diego Souza está fora de forma há 2 anos. Essa é a realidade. Então, fisicamente está mal. Aí entra, taticamente, um time que começa o jogo bem organizado, com linhas compactadas, em 20 minutos vira um latifúndio meio campo, com 2 volantes marcando e praticamente 4 atacantes. Mais uma vez, ou seja, mal taticamente. Tecnicamente, os jogadores estão muito mal. Olha esse lance do Bruno. Meu Deus do céu. Tecnicamente. Não, aí tá certo deles, é várzea, né? Aí tu chega num momento emocional e tu vê que o time emocionalmente tá mal. Agora, a distância de estrutura do Grêmio é que faz com que o Grêmio esteja em quarto hoje. Não o trabalho que foi realizado. O trabalho está sendo... O Tiger tem uma frase que eu considero perfeita. O Grêmio fez tudo para não subir. Tudo. O Grêmio já trabalhou para não subir. Só que a estrutura... O Grêmio está em quarto por causa do dinheiro, não pelo trabalho. Porque o Grêmio é muito maior do que seus adversários. Estruturalmente, é por isso que o Grêmio está onde está hoje. Sabe que desde que existe o poder da comunicação e que mudou através dos tempos, nós estamos com o sinal de fumaça, né? E hoje nós temos uma tecnologia e tal. Esse é o melhor nariz de cera que tu fez até hoje. Mas assim, ó, não é que... Qual o tempo que tu tá, assim? Tu tá no disco Avenil ainda? Eu sou análogo, cara, tá? Mas assim, ó, o que está sendo feito hoje pelo Roger e pelo Denis Abraão e eventualmente pelo presidente é tentar forçar a barra usando uma narrativa que talvez nem eles acreditem, mas é que é para diminuir a tensão. Mas por que tu imagina que eles não acreditam? Porque o que eu vou... Porque talvez, eu não sei se eles estão repetindo isso todo jogo. Não, é que tá feio como tu falaste. Então, eu acho que eles acreditam, só que é pior, eu acho que eles acreditam. Não, mas aí que tá, e aí é onde eu quero chegar. O Grêmio está tentando, através dessa narrativa, desse recorte, entendeu? Normalizar o que está acontecendo com o clube. E é isso que eles não enxergam, que o torcedor não aceita. O torcedor se indigna porque não aceita a normalização da incompetência, não aceita a normalização da ruindade, não aceita a normalização da mediocridade, não aceita a normalização de ter um time que custa uma fortuna, mais de 10 milhões, e jogar o que joga.
E isso a torcida não aceita. E eles estão vendendo um peixe para tentar fazer disso uma coisa normal. E aí colide. Esse é que é o problema. Ribeiro, eu compreendo a tua declaração, eu também não gosto, e acho que se tu ouvir a entrevista do Roger e a do Denis Abraão, ela é cheia de divergências e situações. O Roger ontem só faltou dizer que o Grêmio merecia a vitória, ou tinha jogado mais. Não jogou. O Bahia jogou e um pouquinho melhor, tá? Porque o Bahia também não é nada lá essas coisas. A única coisa que eu insisto, que eu coloco aqui não adianta, a gente vai se repetir no discurso, e agora mais calmo, a gente vai se repetir o discurso e ficar sempre lamentando que a direção foi incompetente nas contratações. Olha que novidade, a direção está sendo competente nas contratações desde quando o Renato estava aqui. A gente vai dizer que esse time não encaixa, não engrena, não adianta, mas faz um ano que ele não vai. Então, assim, a minha única esperança... Vocês não aceitam isso. O Diogo Rossi, na Rádio Bandeirantes, fez uma lista de 13 nomes que estão por finalizar os contratos. Essa é a minha esperança. A minha esperança é essa. Eu concordo, foi o César que disse, o Grêmio só pela camisa. 13 nomes que... Vamos começar a dizer os nomes aí. Denis Abraão, Sérgio Vasquez, Diego Serri, por aí. São esses nomes que começam, que finalizam o contrato. O Denis já disse que dezembro acaba para ele vai embora. Garantido. Porque tem uma eleição, mas aí é o seguinte, cara. Tem uma eleição. Mas não precisa anunciar. Mas tem coisas que tu não precisa anunciar. Mas e se ele sobe? E se ele sobe? Tem uma eleição igual. Não, então. Ele é contestado no Grêmio hoje. Ele é contestado pelo grupo que ele representa no futebol. Imagina pela oposição. JB, os que estão lá hoje estão mortos politicamente, independente do que aconteça no final do ano. Mas eu já ouvi de pessoa lá, pessoa que eu sei que é trabalhador, estava dizendo, infelizmente por todo o processo, ninguém aqui se elege a síndico do prédio. Mas é óbvio, exatamente os caras sabem disso. Exatamente a única coisa, eu não estou aqui achando que o Romildo foi um gestor maravilhoso e tal, só estou dizendo assim, não adianta a gente ficar todo o jogo reclamando, a realidade é essa que está posta. Com o que vai me levar a pensar que esse time não jogou há 2 anos e que agora esses caras vão instalar os dedos? A única coisa que nos resta a única coisa que nos resta, Baldacinho, é acalma o teu coração, Colorado, acalma ele, que eu sei que ele está pulsando muito forte para falar de Grêmio, eu não entendi até agora o porquê. Vamos lá. Mas daí, acalma, o jogo contra o Bahia vai ser ruim. Vou te dizer lá, em casa também, contra o Náutico, vai ser uma porcaria o jogo. Mas vai vencer 1-0 e vai ficar. Tu sabe por que não dá para esquecer o que foi feito no processo de formação de grupo do Grêmio? Porque existe uma janela que se abre no dia 18 de julho, que de novo vai colocar essas mesmas pessoas tendo a responsabilidade de melhorar esse time do Grêmio. Mas eles não vão. Eu não posso esquecer que o Grêmio contratou o Janderson. Eu não posso esquecer que contratou o lateral direito, esse que é inqualificável. O Benítez. Então não dá para esquecer. O Benítez, quando foi contratado pelo Grêmio, foi uníssono em qualquer âmbito de análise, dizendo o seguinte: esse Benítez é um jogador que tem qualidade técnica, mas ele não tem capacidade física e envolvimento com o jogo. E ele cumpriu o que todo mundo sabia. Então tem que criticar a direção do Grêmio, cara. Ô, Taigor, vamos colocar mais aí do vice-futebol gremista, por favor. Denis Abraão fala sobre as atuações do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro, um pouco dessa tese aí do JB, de que a Série B é complicada, os jogos serão duros, não vai dar para jogar bonito, mas ele fez uma análise de como o Grêmio está jogando na competição. Tu não vê um jogo bom na segunda divisão, o jogo hoje foi horroroso. Foi ruim de novo. Né? Tem que ser realista. Não tem nenhum jogo bom na segunda divisão, nenhum. Eu não vi Vasco e Sport Recife, mas parece que foi 0-0. Deve ter sido um peladão também, né, cara? Mas isso é a realidade, isso é a verdade. O torcedor está vendo o que eu estou dizendo. Agora, vamos lá. O Grêmio jogou 16 partidas, 9 fora e 7 em casa. O Grêmio tem 26 pontos. O Grêmio enfrentou os 5 melhores clubes do campeonato, junto com ele, fora de casa. No segundo turno, joga em casa. O Grêmio tem 26 pontos. O Grêmio está em 4º lugar e longe, o 5º tem 23. Então, nós já estamos 10 jogos invictos. O Grêmio está jogando uma maravilha? Não. Nós somos sabedores disso? Somos. Agora, quando nós começar a jogar, a expectativa aumenta, né? Então começa a jogar logo. Olha só, o Denis Abraão inaugurou uma nova era. O famoso não viu e não gostou. Ele não viu o Vasco Sport, e aí porque o placar foi 0-0, já classificou como um peladão. Ô Denis, recomendo, vê mais a Série B. Vê mais a Série B, há bons jogos. Eu vi, por exemplo, um Vasco e Guarani, que foi 0-0 também, no Rio de Janeiro, se não estou enganado, e foi um baita jogo. Foi em Brasília. Foi um baita jogo.
Eu vi jogos do Cruzeiro também fazendo boas atuações. Então não dá para classificar. A Série A do futebol brasileiro também não tá essa maravilha toda. É o que se tem. E o Grêmio faz parte deste peladão com o futebolzinho que está jogando, com o time que ele, Denis Abrão, porque não é o senhor aí de casa que montou esse time e não é o Meneghetti, o César Baldassi, Ribeiro, JB. Não, quem montou esse time foi o Denis Abrão, o Serginho Vasquez, o Diego Serri e o presidente Romildo Bolzan, que eu vou respeitar e vou chamar de presidente Bolzan, como tem que ser chamado, né? Tem que ser chamado de presidente Bolzan. Diga lá. Ô, Taigor, eu vou mudar o script aqui, a gente vai falar daqui a pouco de Inter e Ceará, 1-1, jogo no sábado à noite, o Mano colocando um time em reserva. Eu já quero saber de ti quem volta, quem sai do DM e serve o Internacional na batalha contra o Colo-Colo amanhã à noite no Beira-Rio. Bustos e Depena. Esses dois jogadores estarão no time titular do Internacional amanhã contra a equipe do Colo-Colo, Meneghetti. Os dois tiveram problemas musculares ao longo da última semana e estão recuperados. Já treinaram durante o fim de semana no CT e serão opções para o técnico Mano Menezes. O René, esse não joga, esse vai ficar de fora, também teve um problema muscular na partida do Chile e não se recuperou a tempo. Os outros jogadores que foram preservados, todos voltam. Daniel, Vitão, Edenilson, Alan Patrick, David, Alemão e Pedro Henrique. É um Inter quase com força máxima, com exceção do René, que deverá ser o único desfalque. Sobre dois jogadores especificamente, Pedro Henrique, que saiu de Santiago com uma pancada no tornozelo, e o Alan Patrick, que a gente vê, joga, não joga, sai no segundo tempo. Os dois estão recuperados, prontinhos para o jogo. Estão recuperados, prontos para o jogo, e até por isso não viajaram para Fortaleza, Meneghetti, para fazer um trabalho especial focado no jogo de amanhã. O Pedro Henrique sente algumas dores no tornozelo, passou o fim de semana tratando, mas já treinou normalmente, então será opção sim para o Mano na partida de amanhã. Tá, daqui a pouco a gente fala de Inter e Ceará 1-1, tem preocupações desse jogo, tá? Tem preocupações aí até para olhar para 2023 ou para esta janela. Mas eu queria ouvir o Baldasso, que a informação que eu tive na última, entre sexta e sábado, é de que agora será um período de... Um dirigente me disse assim, Baldasso, agora é a hora da palavra forte. O Inter vai, com o grupo todo, já a partir de hoje, trabalhando, começar a intensificar aquela conversa ao pé de ouvido, com os jogadores mais protagonistas. Quem pode decidir? Há uma mobilização grande no Beira-Rio, no CT, para esse jogo. Meneghetti, o JB e os seus comparsas da geração Nutella do futebol, eles ignoram o ambiente como um fator decisivo para que uma partida seja, com o perdão da redundância, decidida. O JB e os seus comparsas acham que o futebol se decide pelo terceiro terço do campo, jogo posicional, mapa de calor, o mapa de calor, né? O SofaScore. A geração do JB acha que o futebol se decide por isso e ignora qualquer outra situação. Pois eu vou dizer para você que está assistindo, ambiente de jogo também decide jogo. Eu vou dizer para você, bom, não vou nem usar um exemplo, vou começar com o exemplo do Grêmio. Em 1996, contra a Portuguesa, o Grêmio foi campeão brasileiro. O gol do Ailton aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo. Não foi do Ailton o gol, foi da torcida. O gol do Nilmar, na Sul-Americana de 2008, na prorrogação, em que o Inter perdeu por 1-0 jogando mal no tempo normal, não foi do Nilmar, foi da torcida. Então, assim, o ambiente que está montado para o jogo de amanhã, que é a maior panela de pressão que esse Estado já viu nos últimos anos, o ambiente que está montado para amanhã, obriga esse time do Internacional a fazer uma blitz e decidir o jogo em 30 minutos. Eu dou 30 minutos para os jogadores do Internacional decidirem o confronto. Decidirem o confronto e já fazer os 3-0 em 30 minutos. Porque é obrigação dos atletas, porque a torcida do Inter está dando a maior demonstração de amor ao clube e de confiança a esse grupo de jogadores. JB, chamado de geração Nutella, não sei mais o que e tal. Cara, eu quero dizer que esse JB que o Baldasso falou é um incompetente, não entende nada de futebol, porque se ele pensa isso, ele é um maluco das ideias. Eu, João Batista de Souza Rodrigues Filho, falando por mim, não penso isso que o Baldasso falou. Eu só não concordo que... Eu não acho o gol do Nilmar, aí tem que dividir com a torcida. Então, aquele carro da patrocinadora que o Nilmar ganhou na final, por ser o melhor, tinha que fatiar com a torcida, com 50 mil que estavam no Beira-Rio. Cara, Baldasso, é um pouco de cada coisa. É óbvio que o ambiente faz diferença. A gente teve um gostinho na pandemia. Por quê? O futebol, ele sempre teve assim, os mandantes ganhando em casa e tal, 90% das partidas ganhavam. Aí começou a pandemia, todo mundo começou a ganhar fora com mais naturalidade. É óbvio que a torcida faz diferença, mas é óbvio mesmo. Só que, Meneghetti, eu gostei do que eu vi.
Gostei do que eu ouvi do Mano, achei interessante a ideia da preservação, nesse ponto, ó, que eu sou um mala com isso, tá? Nesse jogo tinha que fazer isso mesmo, achei interessante a mobilização do presidente, falando, dando as caras, aparecendo, convocando o torcedor, fazendo promoção de ingresso, a torcida do Inter se mobilizando, vai ter ruas de fogo. Vou fazer um pedido aqui, e eu sei que vários dos jogadores do Inter assistem o nosso programa. Vou fazer um pedido aqui. Cara, a hora que chegar no Ruas de Fogo, todo mundo tira o fonezinho, né? Tira o fonezinho, prestigia a torcida do Inter, se puder posta na sua rede social. Quando for descer do ônibus, não desce de fone de ouvido, tenta sentir essa energia da torcida. Boa. Eu sei que muita gente usa o fone, eu tô explicando isso porque o jogador vai no fone, aí bota uma música, um samba, Belo um rap. Hã? Belo ao vivo. E é bom, tá? Bom, escuta Belo que eu gosto. E aí é o seguinte, ó. Eu vou hackear um sistema, eu vou entrar no fone de ouvido de todos os jogadores do Grêmio no ano. Dizendo, tira o fone, ô Jaguara, e ouve a torcida aí fora o que ela tá fazendo. Exatamente. Eu vou fazer isso. Exatamente. Então assim, pô, tira o fonezinho, sente o clima, porque se os caras sentirem o clima, amanhã dá. Ribeiro. Eu já manifestei para vocês a convicção de que o Internacional vai atropelar o Colo-Colo. É mesmo? Que beleza. E assim, ó, respeitando tudo que vocês falaram, o ambiente, que eu acho que está no contexto e faz parte desse atropelamento, mas porque o que nós vimos lá em Santiago do Chile não é verdade. Perfeito. O que aconteceu lá, que parecia o Colo-Colo ser o Real Madrid e o Internacional o Betis, né, jogando no Santiago Bernabéu? Santiago Bernabéu, tá? Aquilo não existe. Aquilo lá foi apenas uma coisa que não existe, não vai se repetir, tá? Então, certamente teremos um dia, uma noite gloriosa amanhã no Beira-Rio. Não precisa ouvir o César. Não precisa ouvir o César. Tá ótimo. Até o Ribeiro eu tô gostando hoje. Eu tô achando sensacional. O Baldasso, 30 minutos. JB, Ruas de Fogo no ouvido dos jogadores e aquela motivação. Como é que é? Vai ser uma noite épica, atropelamento. Meneghetti, tu exatamente pensa que também... Eu queria conversar com os meus amigos chilenos. Eles não estão aí ainda. Já meus chegaram? Amigos chilenos. Não estão aqui ainda, né? Não, graças a Deus que eles não estão vindo. Mas o YouTube chega lá, o YouTube chega lá. Alan E eu gostaria, senhor. Eu estou acá. Eu gostaria de falar, porque eu acho que eles não... Vocês avisaram para eles não virem, cara. Porque, cara, não precisa vir, aí faz a festa, Ruas de Fogo no meio do campo, todo mundo tira, não precisa jogar. Em 30 minutos resolveu, o atropelamento está feito. Os chilenos, os baixinhos chilenos não precisam vir. Só que a gente não tem a mínima ideia que time é esse que vem jogar aqui amanhã. Eu insisto com isso, porque aqui existe uma arrogância natural do torcedor de achar que os times chilenos vão chegar aqui e vão perder como normalmente perdem. Ninguém sabe que time é esse que veio jogar aqui. Ninguém sabe. Guarda essa palavra, tá? Arrogância, que ela pode um dia voltar contra ti. Guarda essa palavra. Ela já voltou. Quando tu vier entusiasmado que o Grêmio vai atropelar, vai fazer, a arrogância é bumerangue, ela vai e volta. Meneghetti, a arrogância foi uma coisa que foi tatuada no Grêmio em determinado momento. Essa tua frase, para mim, não cola, porque ela é também tatuada nos gaúchos de um modo geral e no Grêmio também. Agora, que time é esse que vem aqui? Quem é esse jogador, o Solari, que vem jogar aqui? Que tem 21 anos. Parecia o Jairzinho na Pois é, quem ele é? Será que os chilenos vão vir aqui jogados já? Eu não vejo com toda essa naturalidade que vocês estão vendo. JB tem uma informação importante aí, vamos lá. Acabo de receber no ponto eletrônico, o Big Boss me mandou, CCD, Baldasso, presta atenção nessa. Olha aqui, ó. Quem é o Big Boss? O Big Boss da Marquespan. O cara que comanda tudo. Ó, o cara tá lá fazendo 9 milhões de pães cacetinhos por dia e tá preocupado em ajudar os colorados. Um negócio impressionante. Hoje tem Marquespan aqui na Band, né? Hoje tem Marquespan aqui na Band. Não vou nem almoçar. Mas parece que tu tá de folga nesse cara hoje. Não, vou ficar. Vou trabalhar, tô no Atualidades Esportivas hoje às 4 às 6 da tarde. Mas eu tô curioso pelo que disse o Marcelo. Vamos lá. Vou fazer e aí vou chegar antes do Tiger, porque senão não sobra. O Tiger é pão folhado. Tiger é brincadeira. Eu sou na Cuca, né? O Tiger é brincadeira. A Cuca que era a minha parte. Vai lá. Qual a informação? Informação. Como não tem mais ingressos para o jogo do Inter, estão esgotados, 50 mil colorados, a Marquespan vai ceder mais 3 frases. Além das 3? Serão sorteadas 6 frases, 2 ingressos por frases, 12 ingressos cortesia. Marquespan, ir no estádio é bom demais. Assinado Marcelo Marques. Paulinho Pires!
Separa 12 ingressos, 6 frases, ó. 6 com 50.012 colorados no jogo. Eita! Bom, Abraço, bem, abraço, Marcelo. Muito obrigado aí em nome dos colorados aí. Vamos colocar colorado lá para empurrar o time contra o Colo-Colo. Tá, Gorjão, que o Mano Menezes falou. Ele falou sobre o jogo contra o Colo-Colo, Meneghetti. Isso após o empate contra a equipe do Ceará, que a gente vai repercutir depois, o Inter com as reservas. E óbvio que acabando a partida e até mesmo antes, toda a mobilização, ela estava voltada para o jogo de amanhã no Beira-Rio. E o Mano falou sobre os jogadores que retornam e como que vai estar montado o time do Internacional para essa decisão de amanhã. Provavelmente teremos alguns retornos, sim. Estamos trabalhando para isso, o departamento médico e físico nosso de recuperação está trabalhando para isso. As perspectivas são boas, mas também só vou colocar os jogadores em campo se eles estiverem bem ou muito próximos de estar 100%, porque o jogo vai exigir isso, já a amostragem que tivemos lá no Chile foi essa, então temos que estar fortes para terça-feira. E o que eu espero é que o torcedor, vendo as atitudes da equipe, se coloque ao nosso lado. A gente já tem informações, né, que tem um número de ingressos bastante grande vendido. A gente não pode a cada derrota achar que tudo está errado. Só perdemos 2 vezes comigo desde que estamos aí, tá? E não pode toda vez que não venceu, então nada presta ou nada serve. Não é assim, futebol não é assim. Os outros também têm muita qualidade, os outros também têm os mesmos objetivos que a gente e os outros são bons. Não dá para achar que todo mundo é ruim, né, e só a gente tem qualidade. Não é verdade. Paulinho, pode colocar agora aí já o compacto de Ceará 1, Internacional 1. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Internacional acertou a sua estratégia e mesmo se perdesse o jogo, eu diria isso. Acho que a estratégia é acertada, é importante que a direção, que a comissão técnica entendam os limites físicos do seu grupo de jogadores. Tem que entender isso. Era uma viagem desgastante para quem jogou na terça, treina na quarta, viajou na quinta, poderia viajar na sexta até Fortaleza, outra temperatura, joga no sábado, vem domingo, concentra a segunda para jogar terça. Seria um desgaste desnecessário. O Internacional fez um primeiro tempo até interessante, no segundo caiu de qualidade. Agora eu acho que há 2 pontos deste jogo, 3 talvez, tem outros positivos. Positivos, o Kehler, que foi bem, que foi seguro, e o Tyson. O Tyson que jogou bem mais uma vez. Mas não trabalhamos com reserva na lateral direita. O Heitor ou está num momento muito ruim, mas o melhor Heitor que eu já vi é melhor que esse que está jogando. Comprometeu em lance de erro de interpretação, de tomada de decisão, exatamente como ele comprometeu contra o Colo-Colo. A recuperação do Bustos, ela é preponderante, mas se não der o Bustos, que jogue o mercado pela direita. O Internacional pode olhar para esta posição para contratar um reserva e o Rodinei está dando sopa no Flamengo. Segundo ponto, o Wesley Moraes. Vai um abraço. Por mais que o Mano se esforce em elogiar o Wesley Moraes, acho que é um jogador que já mostrou que não tem nenhuma condição. 2 lances perdidos, 2 bolas em que ele poderia guardar no primeiro tempo. O Inter não tem nem o reserva do reserva, que é hoje a condição dele. Eu também estou de acordo que a estratégia foi correta, mas a estratégia foi correta por um problema que o próprio Internacional criou. Vocês podem perceber que os times que jogaram, estão jogando Sul-Americana e Libertadores, como é que eles fizeram no final de semana. O Inter foi obrigado a colocar um time reserva porque o Inter tem uma epopeia para fazer na terça-feira. O Corinthians também fez isso. O Corinthians fez, mas o Galo não fez. O Galo jogou com o Hulk e com o Nátio Fernandes. O Ceará não fez. O Ceará usou um time misto, tirou alguns e outros jogaram. Lá, né? Ganhou lá, né? Pois é, aí é que tá. Então a dificuldade que o Inter, por incompetência sua, criou para o segundo jogo é que obrigou a tomar essa atitude que foi correta. Cara, eu disse ontem assim, ó, Heitor, Wesley Moraes, infelizmente Cadorini, não dá mais, né? O Heitor erra 2 vezes em 2 jogos seguidos, tempo de bola, de kick de bola. Isso para um marcador é básico, tu aprende com 12 anos de idade. Se tu não sabe até hoje marcar o kick da bola, ter o tempo do kick da bola quando tu tá marcando, tu não tem condições de jogar no Internacional. Wesley Moraes, pelo amor de Deus, Wesley Moraes é assim, ó, a passada do Wesley Moraes é de quem tá em campo praticando um esporte diferente do que os outros estão praticando. Então você não tem a menor condição, nenhuma hipótese de vestir a camisa do Inter. O Cadorini recebeu já um monte de chance, também não dá resposta. Tem alguns jogadores que o Inter não pode mais apostar, porque não dá. E o Tyson, né? Houve um momento que a torcida do Internacional carimbou o Tyson e acho que de alguma forma o Tyson mereceu todas as críticas, todos os xingamentos que recebeu, porque ele foi o líder, né, de um grupo que tomou uma decisão que expôs o clube. Não tem problema. Só que não esqueçam que o Tyson ainda é um grande jogador de soluções técnicas. Eu ainda conto muito com o Tyson para muita coisa importante que o Inter vai viver na temporada. E ele provou que ele está pronto para isso no sábado. Vai ver na temporada se passar amanhã, né? Que tu sabe, né? Que se não passar amanhã, a melancolia total aterriza no estádio Beira-Rio, né? JB.
Não, Meneghetti, eu concordo com a avaliação do Baldasso. Para mim, o Tyson foi o melhor jogador em campo. Ele deu pelo menos um gol pro Wesley Moraes. Depois, a outra jogada também começa por ele. Então, assim, para mim, sem sombra de dúvidas, foi o melhor em campo. Mesmo que por vezes caindo mais pelo lado, o cara que encontrou soluções. Ele não é o armador, como a gente sabe que o Mano pensa. Não pensa nele como mais um meia atacante do que um armador, mas ele encontrou essas soluções e isso de fato fez muita diferença. Mas aí, Heitor e Wesley Moraes, para mim, comprometeram. Cadorim também foi mais ou menos nesta linha, mas a gente já falou aqui, a estratégia acabou sendo acertada pelo que tem pela frente contra o Colo-Colo. Nesse momento agora, qualquer mínimo detalhe de ter um pouquinho mais de físico vai fazer diferença, vai contar para terça-feira. E no fim, Meneghetti, a rodada foi muito positiva. O Palmeiras perdeu para o Filipão, para o Atlético Paranaense do Filipão. Hoje, o Inter entrou na rodada a 5 pontos do líder e saiu a 4. Ganhou um ponto. Tá, não, caiu para a quinta colocação. Pela condução do jogo, perdeu 2 pontos. O Inter poderia ter ganho o jogo. Primeiro tempo do Inter foi um primeiro tempo de quem poderia ter... Mas o segundo tempo não, né, Baldasso? O Inter abriu mão de jogar no segundo tempo, né? Aí é que tá. Por que abriu? Porque sentou em cima do empate. Não deveria ter sentado em cima do empate, cara. Eu até posso concordar contigo, mas aí seriam 2, não, mentira. Falando bobagem. Não, eu até posso concordar contigo nessa análise pontualmente no jogo, mas eu tô sendo mais frio olhando a tabela. Tu tem um compromisso da Sul-Americana inadiável na terça-feira, tu tem que preservar teus jogadores, tu foi jogar fora e tu empatou. E tu tava a 5 pontos do líder e agora tá 4. Tu caiu uma posição só e tu tá com pontuação. Depois da opinião do Ribeiro, depois da opinião do Ribeiro, se o amigo me permitiu, eu gostaria que, porque para mim o Mano Menezes escalou o time do Inter na coletiva. Para mim ele escalou, eu gostaria que o Tiger confirmasse se está escalado o time do Inter. Então depois do Ribeirinho, vamos lá, Ribeiro. Vamos medir o resultado lá no Ceará amanhã de noite. Se o Inter... não. Vou complementar. Vai, explica. Se o Internacional passar, como eu acho que vai pelo Colo-Colo, a estratégia foi acertada e o ponto foi ganho e ainda deu sorte com os resultados paralelos. Se o Inter for eliminado, foram 2 pontos perdidos. O Internacional abriu mão de tentar ganhar. Você não tem como saber, Ribeiro. Cara, isso é o pragmatismo. Uma coisa depende da outra. outra. Mas o Inter não vai ser eliminado porque não foram os titulares pro Ceará, Ribeiro. Mas é um jogo que tu abriu mão do jogo. Mas tinha que abrir mão. Perfeito. Então, mas aí é que tá, tu tem que analisar as consequências, Meneghetti. As consequências são o seguinte: se o Inter for eliminado pro Colo-Colo e tá fora, só resta o brasileiro. Então, nesse ponto, o Inter abriu mão de 3 pontos. Mas tem que tomar decisão, Ribeiro. Tinha que tomar decisão. Como é que tu acha que o Inter está mais próximo da vitória que precisa, não é só da vitória, sobre o Colo-Colo? É tendo ir a Fortaleza ou não? Não há dúvida nenhuma, mas toda a ação tem uma reação e todo teu ato tem uma consequência. Às vezes tu comete atos que tem que ser feitos e a consequência mas deixa eu te falar, o presidente Barcelos, o Mano Menezes, eles não conseguem, o Paulo Autuori, que aliás desapareceu, né? Eles não conseguem decidir se vale a pena ir para o Ceará depois do jogo com o Colo-Colo, porque o jogo é antes. Perfeito. Contra o Ceará. E a consequência será a mesma. Mas a relevância do jogo, eu concordo, todos na verdade estão mais ou menos na mesma linha. A relevância do jogo do Internacional com o Ceará, o jogo contra o América, se o Inter vence amanhã, acabou o Campeonato Brasileiro para o Inter. Acabou, o Inter não vai mais querer o Campeonato Brasileiro. O Inter vai ser rito de passagem nos jogos, porque vão faltar 5 jogos para o Inter conquistar a Copa Sul-Americana. Esqueçam o resto. E eu falo isso porque isso é um indicativo. O que aconteceu no jogo de sábado à noite é um indicativo. Gente, a nossa atenção está lá. Isso que tu disseste do segundo tempo do Inter, o Inter abdicou. Cara, o empate estava ótimo àquela altura. Dizer, cara, nós estamos aqui, nossa cabeça está lá. O Mano por ele não tinha ido. Vocês sabem disso. Mas isso é um Aliás, o jogo de amanhã é tão importante. O erro ou não, desculpa, a gente pode concordar ou discordar, o erro é uma escolha. O Inter escolheu a Sul-Americana como o campeonato possível para vencer. Se o Inter perder amanhã, é por isso que vem a ideia de abatimento, vai ser um grande... Por quê? Porque a competição a ganhar é essa. Aí tu dissesse, o Inter ganhou um ponto em relação ao líder. Sim, mas 2 times passaram o Inter também. Ou seja, o campeonato não é tão somente tu olhar para o líder, daqui a pouco surge um Atlético que começou a ganhar os jogos fora de casa, daqui a pouco ele vai embora. César,
eu acho que o jogo de amanhã, em tese, no pragmatismo que o Ribeiro defendeu comparando com o Ceará, o Inter amanhã só pode perder a Sul-Americana. Só que eu acho o contrário, o Inter amanhã pode começar a ganhar a Sul-Americana. Se o Inter conquistar a classificação, independente se for nos pênaltis com 2-0, 3-1, ou se for no 3-0, 4-0, o Internacional vai aglutinar, vai encorpar e vai criar uma casca com cara de campeão. Um jogo como o de amanhã é daqueles jogos, e aí tem o lado bom de tu poder virar um jogo que tá complicado hoje, que tu tá jogando 2-0 contra, é o tipo do jogo que tu vai acender no torcedor a ideia, a competição tá aqui, nós vamos ganhar. Diferente do Campeonato Brasileiro. Mas a missão não é fácil, né? Não é barbadinha, né? Não basta ganhar o jogo, né? Não, vocês estão dizendo que é uma barbada. Aqui Não, é 30 minutos e aqui é Não, eu não disse que é barbada, eu não disse. Não, eu sei que tu não disseste, porque tu é um pouco mais comedido. Agora aqui... Pouco mais. Aqui, por exemplo, aqui eu ouvi... Não, é que eu não me manifestei, tu não sabe o que eu vou dizer. 30 minutos amanhã, tu não sabe o que eu vou dizer. 30 minutos e atropelamento. Um falou atropelamento. CCD. Reforça o discurso, porque a galera de casa me ajudou. Eu fui nas redes sociais, o Colo-Colo treinou hoje no CT do Grêmio. Os caras estão no hotel neste momento te assistindo. Eu queria dizer ao pessoal do Colo-Colo que ligou agora a TV que esse programa respeita muito a equipe de vocês, né, que vai ser um jogo duríssimo amanhã no Beira-Rio. Mas o jogo vai ter mais de 30 minutos. Explica pra turma. Vai ter mais de 30 minutos. Eu espero que o Internacional tenha forças para superar esse grande time chileno que amanhã estará no Beira-Rio. E eu concordo com o Baldasso. Vamos atender o pedido do Baldasso aqui. O time, antes do Roger falar sobre camisa 10, Tagro, o Mano realmente deu pistas aí do time. Eu tenho até uma dúvida sobre o Tyson. Mas vamos lá, Tagro, o time que deve jogar amanhã. Eu tenho dúvida do meio pra frente, Meneghetti. Hoje, inclusive, à tarde, acontece o último treino antes da partida e talvez a gente tenha essas dúvidas elas sanadas, tá? Mas o setor defensivo, ele tá definido. É Daniel, Bustos retornando, Vitão, Mercado, não Moledo, o Mano falou sobre isso, e o Moisés na lateral esquerda, porque o René não vai conseguir se recuperar a tempo. Meio campo, Gabriel, Edenilson e Depena. Eu tenho uma dúvida entre Tyson e Alan Patrick, e tenho uma dúvida também entre David e Alemão. O Pedro Henrique, esse sim, está confirmado. Tô mais para Alan Patrick, Pedro Henrique e David, tá, Meneghetti? Alan Patrick, Pedro Henrique e David. E Alemão não? Alemão não, joga David e Alemão. Eu acho que joga Alemão. Acho que ele precisa de um homem de referência na área, joga o Alemão. E eu tenho dúvida do Tyson, eu tô achando que o Tyson vai pro jogo. Mas se jogar o Alan Patrick, o Tiger tem razão. O Mano gosta mais do Alan Patrick e realmente funciona mais Alan Patrick com David. O David jogado numa ponta, o Pedro Henrique na outra e o Alan Patrick de falso 9. Não se esqueçam que o próprio Mano argumentou das dificuldades que esse esquema que todos acham que é o melhor, que se comprovou, quando enfrenta linhas muito baixas. Enquanto o Botafogo foi assim. E talvez o Colo-Colo venha sentado no resultado com linhas muito baixas. Aí, essa movimentação do Alan Patrick de ser falso 9 acaba não tendo o mesmo efeito. Eu acho que ele vai para um homem de área. Eu acho que ele vai no Alemão dentro da área. Eu também acho que o Alemão joga. Minha dúvida é o Tyson, porque eu tô achando que o Tyson pode ser surpresa. Ou no lugar do Alan Patrick, ou num esquema diferente, guardando o Pedro Henrique para segundo tempo, num ataque com o Alemão e Tyson. Tu não pode abrir mão do Tyson num jogo desses. Como é que tu vai abrir mão? Não, deixa eu Bota do lado. O Tyson jogou aquele dia bastante pelo lado, correndo para dentro. Mas tu tira o Pedro Henrique, tu tira o ponta, tu joga sem ponta. Eu acho que ele vai com os melhores, a minha linha é essa. Eu acho que ele vai... Ele vai com os melhores. Não, eu não acho que vai com os melhores. Eu acho que o Tyson joga. Esse é jogo, esse aí não... Aposta na JB, capela. esse não é jogo para tu fazer teste tático. Mas esse não é jogo, teste. quem são os melhores então aqui? Não vai Vamos lá, busca o Tyson. Onde é que tu acha melhor jogar? Não, vou jogar aqui pela esquerda. O Alan Patrick tá por dentro. Beleza, se dão ainda, são amigos. É ótimo. O Pedro Henrique, como é que tu tá? Tu vai começar esperando, tá? Começar esperando, segundo tempo é contigo. Não dá certo. Mas não dá pra não botar os melhores. Eles estão brincando. Eu não aposto nessa, tá, Baldasso? Eu vou na linha seguinte, ó. Pedro Henrique, o Mano, acho que joga melhor pela direita. Tá. Pedro Henrique é o único cara que tem o drible, que vai pra cima, que dribla, tá? Já que o Wanderson também tem um pouquinho, mas ele cai mais por dentro. O David na esquerda. Eu acho que ele bota o Pedro Henrique e diz assim, meu filho, pega a bola e vai dentro em todas, tá? Tenta ir pra dentro em todas. Ele vai botar o David, porque o Mano já disse que o David equilibra o time, e o David joga pro time. Foi na entrevista pro Baldasso. Precisa jogar mais pra ele, que seria acertar o gol, mas daí é uma outra história. Abre ele pela esquerda. E o Edenilson entrando na área. E o Alan Patrick como falso 9. E aí o Edenilson chegando de trás.
também acho que ele vai fazer. Eu acho que ele não vai de falso 9, acho que ele vai botar um 9, que vai ser o alemão. Acho que ele não pode abrir mão da referência. Aí não joga o David. Não pode abrir mão da referência. Não, o time dos meus sonhos, sabe qual seria? Nós vamos falar sobre isso amanhã. O teu sonho é Danley, Arce e Eu tenho o Paulinho Pires dos meus sonhos aqui, me dando as coordenadas. Tiger Junk, vamos lá. Vamos lá, ô Meneghetti, o Roger falou sobre o camisa 10 que o Grêmio busca, né? O presidente Romildo até freou um pouco as expectativas para contratação de um meia na entrevista para a Rádio Bandeirantes e o Roger comentou o assunto. Vamos ouvir o que disse o treinador. O presidente falou que não vai me dar reforço, né? Não é isso, né? Isso é ele que manda. Quem manda, quem pode, obedece quem precisa. Né? Se ele está dizendo que por ver que a gente não pode nesse momento, né, é o chefe que decide. Se a gente conseguir convencer ele, eu quero contratar mais 10, né, para ter bastante qualidade. Mas de toda forma, quando a gente chegou, a gente sabia da condição do clube. Né? Então a gente vai estar sempre atento. A janela abriu, ela vai fechar, né? Ela fica um período aberta. Se a gente prospectar alguma coisa, a gente vai lá, chama o Denis, chama o Diego, a gente faz uma comitiva e vai lá e tenta convencer o Gordinho para liberar alguma coisa. Mas a gente precisa ter argumento bom para convencer o Romildo. Né? Ele é duro na queda. Ele que tem responsabilidade financeira sobre o clube. A gente, como treinador, eu vou querer muito, mas eu tenho que ser parceiro do clube. Não pode? Beleza, dá para dar uma esticadinha na corda? Vamos lá, é importante. Eu vou respeitar o presidente Romildo Bolzan Júnior com a liturgia que o cargo merece, presidente do Grêmio. Aliás, eu sempre me reportei a presidentes de Grêmio Internacional na linha do senhor, presidente o senhor, que eu acho que eles merecem esse respeito, independente da idade que tenham. Grêmio Internacional já tiveram presidentes ou mais idosos ou mais jovens e eu nunca deixei de tratá-los com a liturgia que o cargo merece, de senhor. Você acha que o Roger Machado e o Denis vão conseguir sensibilizar e dobrar o presidente Bolzan, César? Meneghetti, a relação fica evidente, porque o grande problema do futebol nessas horas é tu lembrar, tu ir para a memória. O Grêmio, em determinado momento, definiu que deveria gastar 7,5 milhões. E o Denis Abraão, que é um gestor, como ele mesmo gosta de falar, não conseguiu baixar a folha para 7,5 milhões, como definia o orçamento do Grêmio. Não conseguiu. Agora já está em 11 milhões, ou seja, 3,5 milhões de diferença, mais ou menos 50% acima do que foi projetado. E agora, num tom quase de brincadeira, não, a gente vai e aí a gente consegue o nome e convence lá o presidente do Grêmio a conseguir um pouco mais aí para reforçar. Não, o trabalho do departamento de futebol foi incompetente, gastou mais do que tinha que gastar, não produziu o que tinha que produzir e o Grêmio hoje é refém destas pessoas. Por quê? Porque eles é que vão definir. E aí, uma frase como a que fez o Roger, que eu achei grosseira, diz o seguinte: se der uma oportunidade a gente vai. Não, sabe por que o Grêmio está falando em contratar agora? Porque o Grêmio não foi competente minimamente para produzir mais do que times que gastam 10 vezes menos que o Grêmio. 10 vezes menos que o Grêmio. Então, por favor, Meneghetti, eu tenho vergonha de falar em contratação nesse momento no Grêmio. Vamos ao intervalo e o Tiger está conversando com todos vocês na nossa live do YouTube. Eu tô ansioso, galera, eu tô ansioso porque amanhã estaremos no Gigante, eu e você, estaremos no Gigante amanhã vendo o nosso Internacional. E eu estou empolgado com as 40 mil pessoas que estarão no Gigante. Tá empolgado também, Paulo Pires? Tá muito empolgado, Paulo Pires. Julinho, tá empolgado? Julinho é deles. O Julinho é deles, é lamentável. Vai dar. Vamos Inter, vamos, meu Inter. Que coisa linda. Olha só, tem 17 mil pessoas. Tá, Igor, o almoço hoje tem arroz, feijão, massa e um franguinho. Tá bom o almoço hoje. Tem um ovo frito ali também. Eu vou amassar, não tem jeito. CCD cabeça de ovo, que isso, cara? Que coisa lamentável. Pra que chamar o César de cabeça de ovo? Não precisa. Fiquei emocionado ao ver a primeira vitória do Carlos Sainz, eu também. Todo mundo assistindo ontem na tela da Band, a vitória do Carlos Sainz
no GP de Silverstone. Coisa linda. Imaginem quanto custa essa brincadeira, diz o Penitioli. Não sei qual brincadeira, mas beleza, vamos lá. Mais mensagens aqui, 17 mil pessoas nos assistindo. Deixa teu like, te inscreve. Eu queria dar um beijo em cada um de vocês. Não seria possível dar 17 mil beijos. Tiger, tu é deles? Não. Vai lá só pra secar, Tiger. Não queremos, eu vou apoiar do início ao fim, vocês estão malucos. Moledo precisa jogar, mercado chora de ruim, diz o Douglas Mendes. Tiger, mais um destaque aí do Mano Menezes. Ele falou sobre o Rodrigo Moledo, que foi titular na partida contra a equipe do Ceará, mas não deverá ser titular contra o Colo-Colo. Quem disse isso foi o próprio Mano Menezes e ele explicou como que está ainda o processo de recuperação do jogador. A questão de Moledo não é física. Tá? A questão de Moledo ainda é um pouquinho de resquício da recuperação articular, que às vezes atrapalha um pouquinho, temos que cuidar um pouco, às vezes temos que tirar ainda do treinamento para não termos problemas. Então a gente está cuidando por isso. Hoje, a ideia inicial era até que ele jogasse menos, mas o jogo se colocou de uma maneira que não foi possível mudar, tá? Então a gente também gosta muito dele, pode ter certeza disso. A gente está do lado do nosso torcedor em termos dessa avaliação. Não foi bem o Moledo, a gente tem que entender que é um time reserva, o jogador tá voltando, tá buscando o seu ritmo ideal, mas não foi bem nesse jogo o Moledo, Baldassi. Não foi. Me chamou a atenção essa argumentação do Mano, porque o Mano deixa claro que por ele o Moledo seria titular. Para mim ele deixou claro que está ao lado do torcedor nesse processo, mas ele fala de resquício clínico. Isso me deixou meio preocupado, cara. E é diferente, é muito diferente de recuperação. Claro, é algo que ele está sentindo. Ele falou na tomada de decisão, de repente ele tem dor, de repente ele tem algum cuidado ali. Lembrando, uma lesão terrível, que ele ficou muito tempo em recuperação. Todo cuidado com o Moledo. O Mano explicou porque o Moledo não é titular. Exatamente. Resumo é esse. Ribeiro. E talvez explique muita coisa daqui para o futuro, né? Eu assim, ó, já tenho uma opinião, eu não tenho essa paixão que todos vocês e até a torcida tem pelo Moledo, tá? Sim, mas pelo enfim, Jeromel, não vou avançar nisso, tá? Eu acho que ficou claro para mim que ele não joga amanhã, então é uma decisão que está baseada em assuntos pragmáticos como uma lesão. Resultado da nossa enquete interativa, vamos colocar no ar aí, falando sobre esta questão do Grêmio, se você está satisfeito com o desempenho do Grêmio na Série B. Sim, joga o suficiente para subir 16%. Não, mas já serve para o acesso, um pouco mais de um terço. 38%. Não, assim não vai subir quase a metade. 46%. Hoje às 7 da noite, 19 horas, tem o nosso Donos da Bola, versão rádio, na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS. A gente está de volta amanhã ao 12h30.